dia, gente. Bom dia. Então, primeiramente, um feliz Dia das Mães, para as mães aqui presentes. Para mim também. Na verdade, é o segundo ano consecutivo que eu faço a palestra no Dia das Mães. No ano passado eu também fiz. Dizem que não existe coincidência, então eu acho que é um presente aí da equipe amiga, né? Então, o tema de hoje é o bem e o mal. Ele está baseado no capítulo 3 da Gênese. A gente vem aqui no centro explorando um pouquinho mais o livro da Gênese, né, que é uma das obras da codificação de Kardec. E é um livro bem teórico, né, mas essa teoria que o Kardec explora com tanta profundidade, ela nos traz insights que são importantes, né, para a nossa conduta diária e às vezes até estabelece uma quebra de paradigma, né, para as nossas vidas. Então, nesse capítulo 3, ele aborda o bem e o mal da seguinte forma. Primeiro, ele discute a origem do bem e do mal. Depois, ele fala um pouquinho sobre instinto e inteligência. Ele tenta diferenciar, né, o instinto da inteligência, estabelecer uma fronteira onde começa um e termina o outro. E também fala um pouquinho sobre a destruição dos seres vivos uns pelos outros, né? Então, é uma abordagem bacana sobre o tema. Kardec também aborda esse tema, esse tema também ele é abordado em outras obras da codificação, né? No Evangelho, quando a gente tem no capítulo 5, né, que ele fala o bem sofrer, o mal sofrer, então tem toda uma abordagem sobre o bem e o mal. O livro Céu e Inferno, também no livro dos Espíritos, e tem esse capítulo da Gênese. Então esse tema ele é abordado em diversas obras da codificação. E a gente assiste muita palestra espírita sobre o tema, e aí você consegue perceber onde a pessoa está se baseando um pouquinho mais. Eu assisti várias palestras antes de preparar a minha, né? Sempre uma estratégia que a gente usa hoje com a facilidade da internet. Isso é bem bacana. Mas eu senti que poucas palestras abordam a Gênese em profundidade, né? O pessoal fica mais nos capítulos do Evangelho e no livro dos Espíritos. Então vamos lá. A definição, né, de bem e mal segundo os nossos dicionários. O que os dicionários falam? Eles falam que o bem é tudo aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa e de uma coletividade. Então o bem é tudo aquilo que nos conforta e que nos leva adiante, né? E o mal é o contrário, né? São duas antíteses. Então o mal é tudo que é prejudicial ou fere. É o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou algo. O que é nocivo para a felicidade ou o bem-estar físico ou moral. Então isso é o que os dicionários nos dizem, né? Agora, o que a doutrina espírita fala sobre o bem e o mal? Então, segundo as obras da codificação, o bem é tudo aquilo que é conforme à lei de Deus. Então, tudo aquilo que segue a lei de Deus segue o bem, né? E tudo que é contrário, tudo que se afasta à lei de Deus, eles caracterizam como sendo mal. Então, fazer o bem é prosseguir, né? Proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir a lei de Deus. Então, o Espiritismo, ele nos traz uma conceituação muito simples, né, do que é bem e o que é mal. É uma conceituação fácil de entender, porém difícil de praticar. Então, tem aqui essa figura do homenzinho andando na corda bamba, porque a gente sempre busca a melhor conduta nas nossas vidas, né? A gente sempre está tentando buscar o equilíbrio para não cair.
E por que para a gente é tão difícil, é tão importante, estar conceituando o bem do mal, entender esses conceitos? Por que nós precisamos compreender esses conceitos? Porque esses conceitos, eles têm influência nos nossos valores morais. Então, na moral que rege a nossa sociedade. Tem outra definição também entre bem e mal, que diz que o mal é a ausência do bem. Ah, mas aí você está adiantando minha palestra. Desculpa. Segura aí, hold your horses. Fica calado. Tá roubando a carteira. Você quer pegar meu lugar aqui, mano. Então, o livro da Gênesis, ele começa a discussão sobre o bem e o mal, falando sobre qual a origem disso, né? Então, ele começa com o seguinte questionamento. O mal é obra de Deus? E se você para pensar, se a gente para pensar, se Deus é o princípio de todas as coisas, se ele surgiu antes que tudo, até a gente poderia se questionar sobre isso, né? Ele criou o mal, criou de propósito, mas se a gente levar em consideração que Deus é todo sabedoria, todo bondade, todo justiça e todo amor, de um ser perfeito não poderia brotar o mal. Né? Então, o próprio Kardec conclui, né, nas discussões que ele faz, que o mal não é obra de Deus, né? Porque Deus é justiça. E o ser do mal, né? Lúcifer, Satanás, ele foi criação de Deus? Né? Aí ele diz o seguinte: se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, de duas coisas uma: ou ele seria igual a Deus, e então tão poderoso, né, como Deus, ou ele seria inferior a Deus. Então, aí ele discute essas duas opções, né? Se Lúcifer ocupa a mesma posição de Deus, ou se ele é inferior a Deus. Ao discutir se Lúcifer ocupa a mesma posição de Deus, ele conclui que se essa hipótese fosse verdadeira, Deus estaria numa constante guerra, né, entre o bem e o mal, o que vai de encontro, né, o que vai contrário ao ordenamento do universo. Né, Deus como sendo um ser superior e tudo, e o universo estando aí em perfeição. Né? E se a gente considera que, então, Lúcifer é inferior a Deus, então Deus teria criado Lúcifer. Será que Deus teria criado um espírito do mal? Mas se a gente viu a definição de Deus, que Deus é todo justiça, todo bondade, teria ele criado um ser eternamente destinado para o mal? Isso também, nas discussões de Kardec, ele conclui que não faz sentido. Porque Deus quer a evolução de todos. Deus quer o bem de todos. E ele não iria fadar o destino de um ser para o eterno sofrimento, né? Para viver no mal. Então, ele conclui que Deus também, que o inferno, para onde os espíritos, determinados espíritos ficam e ali permanecem para a eternidade, que essa afirmação ela não é verídica. Que a gente passa pelo mal por um determinado momento da nossa existência. O mal é algo passageiro, né, no nosso processo evolutivo. E aí, eu aprofundei um pouquinho mais sobre isso no Céu e o Inferno. Eu fui ler o capítulo que fala sobre os demônios. Até quem tiver curiosidade, vale a pena a leitura, né? E no Céu e Inferno, Kardec ele traz uma manifestação da Igreja Católica acerca de Lúcifer, e essa é a narrativa da Igreja, né? Então eu vou ler: Deus, que é bondade e santidade por excelência, não nos havia criado perversos e maus. A mão paternal, que se apraz imprimir em todas as suas obras o cunho de infinitas perfeições, cumulara-os de magníficos predicados. As qualidades eminentíssimas de sua natureza juntaram as liberdades da sua graça. Em tudo os fizeram iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade. Então Deus criou os anjos, né, que estão falando.
subdivididos por todas as suas ordens e adstritos a todas as classes. Eles tinham o mesmo fim e idênticos destinos. Foi seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles poderiam até ter alcançado a confirmação de justos para todo sempre e serem admitidos ao gozo da bem-aventurança dos céus. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituía o prêmio da sua docilidade, mas dele desmereceram por insensata e audaciosa revolta. Então, isso é uma narrativa da igreja, né, sobre o surgimento de Lúcifer. Então, segundo a igreja, Lúcifer era um anjo, né, que foi criado por Deus, e esse anjo, junto com outros, eles se rebelaram contra as leis divinas. E aí surgiu esse espírito do mal. E ainda, segundo a igreja, Deus havia os expulsado, né? Eles foram relegados para um outro plano e lá eles ficariam destinados para a vida eterna. O que vai contra a nossa lei evolutiva, né? Que a gente está aqui para se aprimorar e tudo mais. Aí o próprio Kardec discute isso, dizendo que a igreja, ela não explica que revolta foi essa, contra o que eles se rebelaram, também não explica que verdade que eles desconheciam. Se eles eram anjos e eram perfeitos, como que eles poderiam se rebelar contra o próprio Pai? Né? Então essas explicações, elas não são encontradas. E se a gente considerar Jesus vindo aqui para o nosso planeta e nos deixando a lição que a gente precisa amar os nossos inimigos, se essa lição foi passada para nós, simples mortais, Deus não amaria aqueles que se rebelaram contra Ele? Será que Ele deixaria esses seres sujeitos à maldade durante toda a eternidade? Então, são afirmativas que não fazem sentido. E aí, nesse capítulo do Céu e Inferno, que poderia ser melhor explorado, mas a gente vai prosseguir com a Gênese aqui na palestra, nesse capítulo do Céu e Inferno, agora me deu um branco. Eu estava raciocinando uma coisa. Também que deu branco, não preto. É verdade. Só um minuto. Bom, eu vou prosseguir, senão não é para falar. Eu vou seguir adiante. Que Jesus veio para a gente ensinar a perdoar os inimigos, então não faria sentido Deus deixá-los trancados na maldade por toda a eternidade. Então vamos prosseguir. Então, voltando para a Gênese, Kardec divide os males aqui. Eu lembrei, agora eu lembrei. Vim falar do planeta Terra, eu lembrei. Que na nossa história, né, quando as escrituras foram escritas e quando a igreja lançou essas ideias de Lúcifer, a humanidade acreditava ser o centro do universo. Né? O planeta Terra, o único planeta que existe, então essa visão mais excêntrica, sem considerar o infinito que nos cerca. Né? E a ciência avançou muito ao longo dos tempos, mostrando para a humanidade que não é só a Terra que existe no universo, existem outros planetas, que existe possibilidade de vida em outros planetas, porém a religião e suas crenças, seus dogmas, eles não vêm evoluindo ao mesmo passo que a ciência. Né? Então, daí essa crença do bem e do mal, um espírito fadado ao mal, tudo relacionado às coisas que somente acontecem aqui no nosso planeta. Então, agora a gente vai para a Gênese, agora que eu lembrei do ponto, e Kardec caracteriza o mal em dois tipos. Né? Os males que independem da nossa vontade, que são os flagelos naturais, por exemplo, e os males íntimos que nós próprios criamos, né, na nossa existência. Então, esse mal, ele depende, essa conceituação do mal, ele depende de quem está observando a situação. Né? Porque se você considerar os flagelos naturais, os terremotos, as enchentes, os furacões, eles são processos naturais do nosso planeta e que visam a manutenção do equilíbrio planetário. Né?
como o dicionário dizia no início, a gente considera que o mal é tudo aquilo que nos prejudica, né? Mas esses flagelos naturais, eles só vão nos prejudicar se nós não estivermos preparados para enfrentá-los. Então, a partir do momento que a ciência avança, que a gente melhora os nossos processos construtivos, que a gente aprimora o nosso jeito de ocupar o ambiente, então a partir do momento que nós criamos uma certa resiliência, que é o que a gente chama na área ambiental, o termo resiliência tem sido muito usado ultimamente. Resiliência é a sua capacidade de resistir a uma dificuldade. Então vem alguma coisa, te inclina um pouco e você tem a flexibilidade de voltar ao seu status quo, né, ao seu status anterior. Então, se a gente está preparado a enfrentar esses flagelos naturais, eles deixam de ser um mal, porque eles não nos prejudicam mais, né? E passam a ser só um evento, né? Passam a ser eventos que garantem o equilíbrio planetário. Agora, enquanto aos males íntimos que nós mesmos criamos, quais são esses males? São os males decorrentes das nossas paixões, né? Então, os males decorrentes do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da necessidade em obter um prazer material e imediato, né? Então aqui ele fala, a dor é o avilhão que leva o homem para frente, na senda do progresso, né? Então os flagelos naturais e tudo que ocorre com a gente, elas estão sempre impulsionando a ciência e impulsionando, na verdade, a nossa inteligência, né? Aí vem a parte que o Manuel estava adiantando. Ele fala o seguinte na Gênesis: Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração. Então nós fomos criados para o bem. Nós temos a lei divina dentro de nós, né? O que acontece muitas vezes é que a gente deixa as nossas paixões se sobressaírem às leis divinas, né? Mas ela está lá dentro. É só a gente se conhecer e tomar contato com o nosso íntimo, com a nossa consciência, que a lei divina faz brilhar, né? E aí ele fala ainda mais, ele adianta: o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é a antítese do outro. Então, se a gente pensar no frio e no calor, uma região é fria porque ela não recebe os raios do sol com tanta intensidade quanto uma outra determinada região. E a mesma coisa é o bem. Então, se a gente não vivencia a lei de Deus, se a gente não trabalha no bem, o mal ocupa um espaço que está ali vazio, que está sem uso. Então esse conceito é bem interessante. O mal só vai existir a partir do momento que a gente deixa de trabalhar no bem. Porque Deus, aí relata com a primeira pergunta, aí relaciona, desculpa, com a primeira pergunta feita na apresentação. Deus criou o mal? Deus nos criou para o bem. E Ele nos criou para enfrentarmos, né, para nós vivenciarmos um processo evolutivo. Porque Ele quer que as nossas conquistas sejam méritos das nossas ações, né? Então a gente está aqui num processo evolutivo para aprender, para algum dia alcançar a perfeição de Deus. Então o que Kardec conclui aqui é que Deus não criou de fato o mal. Ele vem a corroborar essa tese, né? Deus não criou o mal, porém, Ele criou a causa do mal. Porque a ausência do bem é o mal, né? Então, mas aí depende do nosso livre-arbítrio e, então, essa causa do mal estaria ligada às nossas imperfeições, né? Mas aqui, nesse início, a gente sabe, a gente tomou conhecimento que a lei divina está gravada nos nossos corações. Então tem um limite ali estabelecido, né? Embora nós tenhamos perfeições, nós somos criaturas do bem e fadadas ao bem,
né? Fadadas à perfeição. É a mesma coisa, assim, se a gente usar como exemplo um fazendeiro que tem nas suas terras um local com um abismo. Esse fazendeiro, ele vai lá, coloca um sinal, não ultrapasse esse limite, risco de vida, alguma coisa assim, e aí vem um desavisado um dia, passando ali, acha que aquela rota é o melhor caminho, e ele ignora o aviso, ele cai e ele morre, né? Então, quem tem a culpa aí? É o desavisado que peitou ou é o fazendeiro que pôs o aviso? Então, é a mesma coisa, os avisos estão dentro de nós, mas muitas vezes a gente ignora esses avisos. E, às vezes, avisos até do nosso corpo físico, né? Assim, o limite que a gente pode chegar com as coisas. E a gente, na busca do prazer e de tudo mais, a gente ultrapassa esses avisos do corpo. Né? Por exemplo, um diabético que come chocolate, que come doce em excesso. O corpo dele está falando, ó, você tem que controlar o seu prazer do doce, porque o seu corpo não suporta isso. Então, ele tem um aviso, mas mesmo assim, ignora e continua no caminho dele. Eu posso falar por mim. Eu tenho um problema de saúde, problema entre aspas, é coisa pequena, mas eu tenho um problema de saúde que é chamado fibromialgia. Os médicos não sabem explicar direito essa não é doença, né? Essa condição, digamos assim. Mas dizem que esse problema ele surge quando você enfrenta um trauma ou momentos de estresse acentuado, e ela se caracteriza por dores musculares, dores muito fortes, pelo corpo todo. Então, a fibromialgia começou para mim no processo de mudança para os Estados Unidos. Então, eu acho que foi um pico que, embora conscientemente eu estava feliz, estava contente, mas no inconsciente, essa carga de energia, essa doença surgiu. E aí eu fiquei muito tempo sem um diagnóstico médico, muito tempo não, fiquei um tempo, né, sem diagnóstico médico, tomando anti-inflamatório, relaxante muscular, até que chegou um momento que o médico iria me passar antidepressivo. Eu falei, não, mas eu não estou depressiva, eu estou com dor, eu tenho dor. Eu nunca me esqueço quando a gente entrou aqui na casa dos Estados Unidos e era um sobrado, a hora que eu olhei a escada, eu comecei a chorar. Porque eu falei, meu Deus, eu com as 3 crianças numa casa com escada, eu não consigo nem subir a escada, eu subi a escada de 4. Então era uma tristeza. Mas eu não queria tomar o antidepressivo. Então aí começaram uma série de pesquisas e busca por tratamentos alternativos, por médicos que tinham um diferente enfoque. E aí eu aprendi que eu consigo manejar esse quadro de dor sem remédio, né? Se eu tomar cuidado com a minha dieta, se eu me exercitar e se eu me manter equilibrada emocionalmente, eu não tenho dor, né? Mas aí é o problema, é difícil aplicar no nosso dia a dia. Eu estava falando de diabético, tudo parece ser simples, né? Especialmente doce, né? Especialmente doce. Mas aí come o doce, passa por situações onde não se consegue ter o controle da ansiedade, aí sofre com dor, né? Mas essa doença, ou como as outras, a gente poderia dizer que é um mal? No meu caso, eu não considero um mal, porque eu acho que isso me traz para um controle, tenta desenvolver em mim um controle das situações, né? A ver a comida como um combustível que meu corpo necessita para continuar aqui nesse planeta, aprendendo e se desenvolvendo e tudo mais. Então vamos continuar adiante. Então, nós temos os limites dentro de nós. Os limites do corpo físico, eles são mais fáceis de serem verificados, né? Mas alguns limites são mais difíceis, né? Às vezes a gente está em determinadas situações que a gente não consegue enxergar o que é o bem e o que é o mal, como que eu ajo agora nessa situação, né? Às vezes é confuso, é complicado, e a gente às vezes está tão imerso nos problemas que a gente não enxerga as coisas com claridade, né? Um outro exemplo, no centro, nosso primeiro centro no Brasil, ele era dentro de um hospital psiquiátrico e que tratava também dependentes químicos. Na verdade, o hospital foi construído pelo grupo espírita, né? Então tinha todo o tratamento espiritual ali dos dependentes e dos doentes psiquiátricos. E depois de um certo tempo, de muitos anos, o centro precisou ser retirado de dentro do hospital, porque
algumas mães iam visitar os filhos que estavam num processo de abstinência, e a pessoa quando está no processo de abstinência sofre muito, e aconteceu de algumas pessoas que frequentavam o centro público, né, pessoas que iam buscar palavras de conforto e tudo mais, foi um caso, 1 ou 2 casos, não era frequente, mas levaram a droga, né, porque a mãe não aguentava ver o filho sofrendo. E aí a pessoa está tão imersa naquele problema que ela perde essa noção, né, se ela está produzindo bem, se ela está confortando o filho, ou se ela está produzindo mal porque está retardando o processo de tratamento dele. Então, às vezes, determinadas situações, elas são muito complicadas, né, na nossa vida. Então, vamos lá. Mas entender que o mal é a ausência do bem, que nós fomos criados para perfeição, já nos causa um grande consolo, né, porque a gente se coloca dentro de um processo evolutivo. E aí Kardec começa a discutir a questão do instinto e da inteligência. Por que ele discute isso? Porque... Acho que está faltando... Eu apaguei um... Ah, não. Tem mais esse slide. Depois que ele entra na discussão. Então, ele ainda faz o seguinte questionamento. Se a gente foi criado para o bem, para sermos... para algum dia atingirmos a perfeição, o que nos leva à propensão para o mal. E aí, ele mesmo afirma que é no nosso instinto de conservação. Então, o espírito, quando ele vem aí na seara evolutiva, ele vem primeiro vivenciando as fases animais, né? E para sobreviver, muitas vezes é necessário o egoísmo, então a presa é só minha, eu tenho que comer para eu sobreviver. É necessário você dominar um bando, né, para aquele bando sobreviver. Então todas essas características que são boas nos animais e que a gente admira, né, porque com essas características eles sobrevivem, no homem elas passam a ser condenáveis, né, devido ao nosso senso moral. Então, aí surgem as paixões, né? As paixões, elas vêm da necessidade de conservação da espécie e dos indivíduos, falando do ponto de vista material. E aí nos mostra que a gente está mesmo num processo evolutivo, né? Porque o espírito, ele sai de um período de necessidades materiais, né? Onde o instinto da conservação prevalece, aí ele passa por um período de necessidades semimorais e semimateriais, até atingir as necessidades exclusivamente morais. Então a gente está nessa rota de sair da animalidade e buscar a perfeição, né? E é daí que surgem as paixões, o egoísmo, a necessidade de poder, de ambição e tudo mais. E aí começa a discussão, então, entre inteligência e instinto. Qual a diferença desses dois conceitos? Onde começa um e termina outro? Essa parte ela é mais teórica, mas eu acho que é onde traz uma informação que nos faz pensar diferente e que nos conforta. Então, ele diz que o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Então, o instinto é muito forte nos animais, né? A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Então, é aí que ele diferencia instinto de inteligência. Então, ato maquinal é instintivo. Ato que denota reflexão é um ato inteligente. Então, a inteligência é livre. E o instinto, ele não tem a mesma liberdade, ele simplesmente ocorre. Mas a inteligência erra, né? Ao ser livre, ela está sujeita ao erro. E o instinto nunca erra. Aí que começa a discussão teórica do Kardec nesse capítulo, né? Então, ele começa a discutir, então, o instinto é superior à nossa inteligência? Se o instinto nunca erra, e a nossa inteligência está fadada ao erro?
E aqui eu peguei esse parágrafo, essa figura, porque eu achei ela interessante. Essa figura fala que é impossível estabelecer fronteira entre instinto e inteligência, mas é possível distinguir os atos de uma e da outra. A gente, quando olha, a gente mais ou menos sabe, eles estão seguindo a mãe, é um instinto deles, é de estar perto da mãe, que a mãe vai proteger. Mas é difícil estabelecer a fronteira, mas o Kardec tenta, no capítulo, estabelecer a fronteira e entender como que isso funciona no nosso espírito. Aí ele considera várias hipóteses para estabelecer essa fronteira entre instinto e inteligência. A primeira hipótese que ele considera, ele considera o instinto como uma inteligência rudimentar. Então, o instinto seguiria um princípio, a inteligência outra. Então, o instinto como inteligência rudimentar, ele seria uma característica dos animais. E ele mesmo conclui que essa hipótese não faz sentido, porque os animais também estão em processo evolutivo. E Deus quer que todos evoluam. Deus não vai deixar os animais para sempre como sendo animais, né? Os espíritos dos animais. Então, ele mesmo desconsidera essa hipótese. Aí ele parte para uma seguinte hipótese. O instinto e a inteligência como sendo provenientes de um mesmo princípio, porém, existindo uma fronteira clara. A inteligência começa quando o instinto termina, né? Algo bem linear. E ele mesmo desconstrói essa hipótese, porque o que a gente observa é que instinto e inteligência ocorrem concomitantemente, né? Não tem uma separação disso. Então, ao caminhar, a dar o passo, o instinto é pôr um pé na frente do outro. Isso a gente não precisa pensar, né? Mas a partir do momento que você olha para o relógio e você vê que está atrasado e você sabe onde tem um corte de caminho para você chegar mais rápido, você está usando a sua inteligência. Então você está usando o instinto e está usando inteligência. Então ele também desconsidera essa hipótese. E aí ele discute se o instinto nunca erra e é superior à inteligência do humano, ele considera o instinto como não sendo proveniente da matéria, e sim proveniente de um ser protetor. A gente sabe, né, que os espíritos desencarnados, muitos deles vêm aqui como protetores, para nos ajudar no nosso dia a dia, que eles nos guiam. Até tem um ditado que diz que toda criança, todo louco e todo bêbado tem um espírito protetor, guiando os passos, né? Então, porque são seres que precisam de ajuda. Então, nessa hipótese, ele considera que esse espírito ele poderia ir se afastando conforme a inteligência vai desenvolvendo, até chegar a um ponto que tal ser não precisaria mais da proteção espiritual. E aí ele também desconstrói essa hipótese, Kardec, a terceira hipótese que ele desconstrói, porque aí ele considera o seguinte: mas e os animais que estão em diferentes partes do globo, mas têm o mesmo comportamento? Se cada um tivesse um espírito protetor diferente, esses animais não teriam o mesmo comportamento. Então, essa hipótese aqui também não é válida. Ele parte para uma quarta hipótese. Então, para esses animais terem o mesmo comportamento, existe entre nós nos cercando um fluido divino. E esse fluido divino, Deus é perfeito, ele interfere nos nossos instintos. E ele faz com que o nosso instinto trabalhe, né, em perfeição. Então, essa é uma quarta hipótese. E aí, como hoje é dia das mães, o livro fazia menção ao instinto materno, né? Então eu trouxe aqui porque é muito bonito. Pelo menos eu como mãe me senti tocada. Aí ele fala o seguinte: segundo essa teoria, a teoria do fluido divino que nos cerca, compreende-se que o instinto seja um guia sempre seguro. O instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido com o fluido divino. Em razão das suas consequências, não devia ser ele entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio.
por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Então, a mãe, ela busca no fluido divino aquilo que é necessário para cuidar da sua criatura, né? E aí Kardec faz mais algumas discussões e ele acaba não chegando na fronteira entre instinto e inteligência. Ele fala, não, com as observações que a gente tem aqui, com as ferramentas que a gente tem para trabalhar, de fato, eu não consigo ainda compreender essa questão. Mas ele considera essas 4 hipóteses, né? E eu achei legal trazer essas hipóteses, porque elas reforçam que o mal não é mal, na verdade, né? Talvez algum dia no futuro, quando a gente olhar para trás, é simplesmente um resultado da imperfeição, né? A gente está aqui para se autotrabalhar, né? Então, é um conforto. Aqui é uma outra frase que ele traz na Gênese: o instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, quando a gente evolui bastante. Porém, nunca é prejudicial. Se existe esse fluido divino, ele nunca vai ser prejudicial. E o instinto, ele diminui, né, ele se enfraquece pela predominância da inteligência. E aí ele entra no tema da destruição dos seres vivos, que eu achei bem interessante estar nesse capítulo, porque às vezes a gente observa as coisas que acontecem na natureza e fala, mas por que um animal precisa de outro animal para se alimentar? Né? Por que matar? Por que Deus criou isso? E a gente chega até a se questionar sobre a bondade e a justiça divina. E Kardec fala nesse capítulo que a gente nunca pode duvidar da bondade e da sabedoria de Deus. Que a gente tem sempre buscar explicações considerando essa bondade, né? E aí ele fala o seguinte, olha só que interessante: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário, está no princípio inteligente, que preexiste e sobrevive ao corpo. Então, essa nossa coisa de ver as situações somente sobre a ótica material e não buscar a ótica espiritual. E ele fala ainda, por meio do incessante espetáculo da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material, e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Então tudo ocorre de forma perfeita. E essa destruição, até dos animais se consumirem para sobreviverem, ela serve como um impulso ao desenvolvimento da inteligência do animal, porque ele precisa calcular como que ele vai pegar a presa dele, ele precisa estabelecer armadilhas para fazer a caça. Então tudo isso ajuda no desenvolvimento da inteligência. Né? Tem que ser, o processo é calculado. Então, a gente tem que sempre considerar a bondade e a justiça de Deus. Né? A questão que o que a gente vê como mal é relativo. E a gente se apega, às vezes, tanto à matéria e sai julgando por aí. Até quando eu contei isso para o Anderson, ele falou, acho que Kardec não era vegetariano. Mas do mesmo jeito que ajuda ao predador, ajuda também a presa, né? Porque ela aprende a se defender, aprende a prestar atenção, aprende a olhar, né? E dizem que o processo reencarnatório dos animais é muito rápido, né? Desencarna e um pouco período de tempo já vem de volta, né? Então, mas a gente se apega à matéria. Então ele diz, né, que o homem ele passa por períodos de transição. Primeiro tem essa questão do domínio do instinto animal e a luta para a necessidade, para a satisfação das suas necessidades. Eu preciso comer, eu preciso me defender, né? Então são necessidades do ser. Aí ele passa por um período de balanceamento, né, o espírito entre o instinto animal e o sentimento moral. Então o homem ele passa a não lutar mais só para se alimentar, né, mas ele carrega esse instinto dentro dele. Então
ele tem ambição, ele tem orgulho, ele tem necessidade de dominar. Mas chega um determinado momento que o senso moral prevalece. E aí se desenvolve a sensibilidade e o homem passa a ter horror ao sangue. Mas isso está no processo evolutivo do espírito. E ele fala, a luta é necessária ao desenvolvimento do espírito. Mesmo nesse último ponto, o homem estará longe de ser perfeito, né? Quando ele chegar nessa questão do senso moral e do desenvolvimento da sensibilidade. A luta brutal dá lugar à luta intelectual. O homem luta contra as suas dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Então tudo é um processo evolutivo. A gente aqui está lutando contra os instintos que são característicos do nosso processo evolutivo. Então Freud diz que a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Então a gente precisa usar a mente, a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa se desenvolver. E Buda fala também uma coisa legal, que na verdade o conflito não é entre o bem e o mal, né? O conflito é entre o conhecimento e a ignorância. Então o mal, a forma como você vê as coisas que você julga como maus, isso é relativo, porque num animal aquilo não é mal, passa a ser mal com o desenvolvimento do senso moral. Mas também, se algum espírito muito evoluído olha aqui por nós, talvez ele não caracteriza isso como mal, o que a gente considera como mal. Talvez ele enxergue isso somente como um processo evolutivo, né? Como uma imperfeição que precisa ser trabalhada. E no Evangelho, ele fala que não é fácil essa luta de dominar os nossos instintos animais, a nossa ligação à matéria, não é uma luta fácil, né? Como eu estava com o exemplo anterior, controlar o docinho, né? Não é fácil. Ele fala o seguinte, não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferentes às coisas que ocorrem. Então a gente precisa trabalhar, mesmo se a gente está sujeito a crítica, a gente precisa tentar, é por tentativa e erro que a gente aprende, né? E só é criticado quem faz e todas mais essas frases, né? Porque se você não está fazendo nada, a sua vida fica a esmo. Em todos essas coisas que a gente discutiu, elas estão, o bem e o mal, eles estão muito ligados, como eu falei no início, aos valores morais que a gente tem, né? E no livro dos Espíritos tem a questão, né, que definição que a gente se dá a essa moral, a moral humana aqui, aí os Espíritos respondem, a moral é a regra da boa conduta e, portanto, a distinção entre o bem e o mal para nós, né? Fundamenta-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus, né? Então, são as condutas morais que a gente busca implementar na nossa vida. Então, o que a lição de hoje nos traz de importante, eu acho que é essa forma como a gente vê o mal, né? A gente sempre tem que olhar que nós estamos num processo evolutivo, que o mal, ele existe pela ausência do bem, né? E que um dia nós seremos perfeitos, né? Então, a gente tem que assumir os nossos equívocos como um resultante da nossa ignorância espiritual e sem se culpar, né? Porque é um processo natural, né? E se a gente se culpa e não vai para frente, a gente está adiando as nossas chances de felicidade, né? E é com os erros que a gente aprende, né? Batendo a cabeça, é tentando de novo, é tentando se melhorar. Aí ele fala, aqui tem mais essa frase que é interessante, o segredo para a felicidade é a tolerância para consigo mesmo e a consciência das próprias limitações. Então, para a gente conhecer as nossas limitações, o que a gente precisa? Buscar-nos intimamente, né? Buscar essa lei divina que existe em nós, conhecer a nossa sombra, né? Como dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, esse é o primeiro passo para o alcance do progresso moral, é a gente se conhecer, é a gente ter paciência conosco, né?
E Sócrates, quando criou esse método da introspecção, ele propunha um exercício simplesmente para nós nos conhecermos e para a gente tomar conhecimento dos nossos erros, das nossas sombras e tudo mais, como eu acho que Jung, né, que dizia que o mal que existe em nós é a nossa sombra e a gente não pode fugir desse mal, a gente tem que enfrentá-lo, né, a gente tem que saber onde estão os nossos pontos fracos, né, qual que é o gatilho que nos leva a tomar, às vezes, determinadas atitudes. E porque o que nós conhecemos aqui, como fala Newton, o que a gente conhece é muito pouco, né? O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então a gente tem muito a aprender, a gente tem muito a conhecer, mas sempre com paciência, né? Então o que a gente pode fazer para se melhorar é observar as nossas atitudes, prestar atenção no nosso dia a dia, refletir, meditar, né? Nos perguntar por que agimos daquele jeito, quais foram os gatilhos, quais são os gatilhos que nos fazem estourar em determinadas situações, que nos tira do equilíbrio, né? E pedir ajuda para os mentores, né? Para os nossos guias espirituais, para os protetores. Se todo mundo tem um protetor, eu acho que a gente tem que buscar ajuda. Até André Luiz fala nos livros dele, né? Ele questiona um dos mentores num determinado livro, como que eles definem os processos de ajuda na Terra, e esse mentor fala que é por meio da prece, é por meio do pedido. Então a gente tem que pedir, a gente precisa de ajuda, a gente está num processo de se auto-melhorar, que é um processo natural, saímos da fase animal, estamos andando a caminho da perfeição. Então é muita paciência e sem medo de errar. Errar, todo mundo erra, faz parte do jogo. Então foi isso que eu aprendi aí lendo e debruçando um pouquinho sobre a Gênese no capítulo 3. Obrigada, gente. Não sei, tem um tempinho ainda? Uns 5 minutos? Ou não? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta. Não sei como a gente está de tempo, Raimundo. Está na hora. Está na hora, né? Está uns 4 minutinhos, né? Tá bom. Não sei se alguém quiser considerar alguma coisa. Se alguém quiser fazer pergunta, a Cris está à disposição para responder. Não, se alguém quiser considerar alguma coisa, é melhor. Patrícia, não sei se você chegou a comentar, eu tive que sair daqui por um minuto, mas a pergunta, se eu não me engano, 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho fala no exercício diário, recomendando como o exercício diário, seja no início do dia ou no final do dia, acredito que no final do dia, onde se procura, onde cada um pode usar isso como oportunidade para revisar como foi o dia e se auto avaliar em preparação para o dia que vai seguir em frente. Isso como um exercício de, talvez, de mais um dos exercícios para autodescobrimento, autoconhecimento e melhora desses maus aí que você estava se referindo. Essa é uma ferramenta importante, né? Nesse processo de análise de si mesmo, né? Eu não abordei muito o Livro dos Espíritos e nem as outras obras da codificação, porque eu foquei um pouco mais na Gênese, né? Eu achei que as teorias que esse capítulo da Gênese traz, elas nos confortam, né? Porque às vezes a gente exige tanto de nós mesmos e a gente deixa de olhar que a gente está saindo da animalidade, né? Então precisa trabalhar tudo, mas sem muita pressão e sem muita culpa, né? Tudo ao seu tempo, sem medo de errar, sempre trabalhando. Então eu fiquei mais focado na Gênese porque com a leitura eu me senti confortada, né? Eu pensei, eu vou explorar um pouco esse conforto, né? Porque abre um pouquinho
a perspectiva, porque o que a gente considera sendo hoje mal, que a gente caracteriza, chama como mal, talvez é só uma forma da gente denominar algo, alguma característica que nós temos, mas que no futuro deixaria de ser mal, né? Depende do referencial, como a gente fala na física, né? Depende de quem está olhando. Então, eu não fui muito nas outras obras da codificação, eu tentei ficar nesse conteúdo mais teórico aí. Só algo que me veio à mente em relação, enquanto você estava falando, estava aqui refletindo sobre a questão do exercício da fé, né? Da gente, como você falou, fazer esse exercício de prece, de ligação com o alto. Porque nesse estágio que a gente se encontra, a gente vai encontrar esse mal, que você disse, essa ignorância, ou a falta, enfim, esse estado de animalidade, não só no outro, na sociedade, mas em nós próprios. Então, chega um momento que eu acho que todos nós ficamos um pouco naquele... E agora, né? Eu vou para onde? Estou vendo essas sombras, estou sentindo que tem muito a ser feito, estamos distantes, e todo esse mal que existe na Terra, né? Que a gente não tem controle. Então, eu acho que é um momento de exercício de muita fé, de a gente entregar a Deus, que tem um plano maior para nós, né? E a gente ter esse exercício realmente íntimo, a certeza de que, como você falou, a gente está caminhando para um caminho melhor, estamos evoluindo. E tem momentos que a gente não tem mais o que fazer e é entregar realmente a Deus. Porque isso é importante ser enfrentado. O que a gente vê hoje é um aumento muito grande dos quadros depressivos, né, por conta do mal que nos cerca. Né? E aí tem uma cobrança muito grande, às vezes a pessoa tem vergonha de falar, poxa, mas eu não aceito isso em mim, eu não aceito minha depressão. Muita gente não aceita e não busca tratamento, né? O que acaba por piorar. Então, o que eu vi nas palestras que eu assisti também, eu não lembro qual foi o palestrante, eu não lembro agora o nome, mas ele falando sobre a importância dos quadros depressivos, porque é sinal que esse mal que nos cerca, ele está incomodando. E ele está nos levando à necessidade de reflexão, né? E que, na verdade, o que parece ser ruim, acaba por ser um quadro salutar, porque você está se questionando e tudo mais. Então, é buscar isso que você estava falando, Mirella, apoio na fé, apoio nos amigos, apoio na espiritualidade, porque faz parte do nosso processo evolutivo, né? E a gente tem que enfrentar essa situação. E chega um momento que toda razão, todo bem que se faz, toda razão que se coloca, às vezes não é necessário para impedir que alguns maus, que alguns momentos infortúnios ocorram. E são nesses momentos em que vem a nossa fé, que se fortalece, que a gente tem esse exercício de humildade, de ver que estamos todos amparados por Deus. Muitos de nós, materialistas, assim, que queremos ver provas, né, das coisas para crer, são nesses momentos que a gente se entrega e fala, não, existe um Deus, existe não vamos falar o nome de Deus, mas existe uma força maior, existe uma luz que está conduzindo a todos nós, e a gente tem que segurar isso, porque se a gente não faz, a gente continua tropeçando e vê que tudo que a gente traz de bem em nós também não é suficiente para a gente seguir em frente. E que tudo acontece por um motivo, né? Que Deus é sabedoria, é bondade, justiça, então nada ocorre ao acaso. Eu acho que é isso.